Salve, futequeiro! Adolfo Gomes na área, com Gabriel Lima aqui, vestindo a própria decepção, né, cara? Na sua pele. Afinal, o São Paulo saiu derrotado do Peru diante do Binacional, um clube com apenas 10 anos de vida, que ocupa a primeira divisão do futebol peruano desde 2018. Não é uma derrota, é um vexame nível Galo contra o Afogados, na minha opinião. Não importa que seja Libertadores, um torneio de outro nível técnico, não importa que tenha 4.000 metros de altitude, pelo que o São Paulo jogou e por o quanto ele perdeu de gols, principalmente no primeiro tempo, e pelo nível técnico dessa bizarrice chamada Binacional, a gente só pode bater na tecla de que sim, foi um vexame. E é importante que o São Paulino tenha essa consciência, até para cobrar o time nas próximas rodadas, que enfrenta, diferente de muitos clubes brasileiros, um grupo muito difícil para se classificar. E agora tem tudo para se tornar ainda mais difícil, porque por conta do River Plate ter poupado seus reservas na primeira rodada contra a LDU lá em Quito, priorizando o campeonato argentino, pode ter embolado o grupo de vez com a vitória da LDU, que enfrenta o São Paulo semana que vem no Morumbi. Portanto, uma derrota que bate para o São Paulino de maneira bastante doída. Tem muito São Paulino aí nas redes sociais dizendo que acabou o sonho de se classificar. Acho que a gente tem que ir com um pouco mais de calma, mas ficou um pouco mais difícil a situação do São Paulo, que já não era fácil com o time que o São Paulo tem, com o técnico que o São Paulo tem, enfrentando ainda mais uma Libertadores que fazia tanto tempo que o São Paulo não enfrentava. O último gol do São Paulo antes desse gol de hoje, do Pato, tinha sido do Caleri, que saiu do São Paulo há não sei quanto tempo. 2016. Essa é a vida do São Paulo hoje em dia. Eu quero saber o que você achou do jogo, o que você tem a dizer do futuro desse grupo, prognóstico aí, cara. Ai. Você quer mesmo que eu fale? Quero, cara. Vamos lá, vamos começar falando o seguinte, vai todo mundo amanhã bater na tecla de que a altitude prejudicou o São Paulo, né? Tá. De fato prejudicou. A gente viu no final do segundo tempo muitos caras andando com a língua de fora. O Daniel Alves teve uma bola ali que ele pegou com a mão antes da bola sair pra lateral. Os caras nitidamente não estavam 100%. Beleza, né? Agora a pergunta é a seguinte, não sabia que ia jogar na altitude, cara? Já não se sabia que o time tinha um estágio a 4.000 metros de altura do nível do mar? Já se sabia, não sabia? Sabia. Então a pergunta é a seguinte, cara. Por que não matou o jogo nas inúmeras chances que o São Paulo teve no primeiro tempo? Né? Isso é uma coisa que a gente discute em absolutamente todos os trabalhos do Diniz. Eu não sei mais o que falar sobre esse técnico. Porque assim, contra o Corinthians, São Paulo jogou muito melhor. E perdeu todas as chances de fazer gol que teve. Algumas muito claras, né? Sim. No Fluminense, criticava-se a mesma coisa sobre o Fernando Diniz. O time criava muitas chances, jogava bem, tocava bem a bola, mas não conseguia fazer gol. E o futebol é gol, meu amigo. O São Paulo não ia cair de ritmo no segundo tempo, não se sabia que ia ser muito difícil jogar os 90 minutos. Então se você teve 5 chances claras de gols no primeiro tempo, o Pato perdeu um gol dentro da pequena área sem goleiro, literalmente, não tô brincando, foi literalmente assim, ele perdeu dentro da pequena área sem goleiro. Como é que o São Paulo não mata o jogo? Podia ter virado o primeiro tempo tranquilamente ganhando de 3-0. E aí vai lá, se dá o luxo de ir para o segundo tempo numa altitude de 4.000 metros com um resultado magro e toma a virada. Num chute de fora da área. Todo mundo sabia desde o segundo minuto de jogo o Binacional estava chutando bola de fora da área por causa da maldita altitude. Então o São Paulo tinha que ter se preparado melhor. O Vitor Bueno, que é um jogador titular do time, não jogou hoje por quê? Porque jogou contra a Ponte Preta no fim de semana. O que é mais importante? É a Libertadores ou é o Paulistão? O São Paulo precisa decidir. Bota o jogador pra encarar a Ponte Preta, tendo uma viagem para o Peru, com escala na Bolívia, com menos de 5 dias depois, o cara se machuca e não consegue jogar o jogo. E aí o São Paulo entra desfalcado. Então a gente precisa discutir essas coisas. O São Paulo não se preparou para jogar na altitude. Esse é um dos principais problemas e isso foi uma das coisas que mais prejudicou o São Paulo hoje. Em segundo lugar, um jogo tecnicamente deplorável, um dos piores jogos que eu assisti na minha vida nos últimos anos. Assim, o Binacional realmente é um time, na melhor das hipóteses, digno da Série B do Campeonato Brasileiro, né? E Nossa, acho que demais, cara. Aí é nível muito alto pro Binacional. Se o Pode Paulo ser tivesse também. perdido pro time de Série B do Campeonato Brasileiro, não seria vexame. Agora esse time é nível de Série B do Campeonato Regional mais vagabundo que tiver aí. Pode ser Mas é também. o campeão peruano. Com todo respeito, quem assistiu o jogo viu. Tecnicamente os caras, assim, é um nível deplorável. É time de bairro, cara, time de Um várzea. time fraquíssimo, Fraquíssimo. cara.
E o São Paulo se dá o luxo de perder esse jogo importante, agora vai ter que encarar LDU e River Plate, né? Então, como é que fica esse grupo? A gente se pergunta. Então, eu acho que não basta botar a culpa na altitude. Os times têm que jogar na altitude na Libertadores. Libertadores é assim, eventualmente você vai enfrentar esse tipo de equipe nesse tipo de estádio. Então tem que se preparar. Isso é a primeira coisa. Em segundo lugar, cara, a gente tem que começar, eu acho, tudo bem, o Diniz não chuta a bola pro gol. Quem chuta é o Pablo, quem chuta é o Pato. Eu acho que não é coincidência que todos os times do Diniz, na história da carreira dele, tenham esse problema. Mas vou deixar essa crítica de lado. Agora, eu acho que a gente precisa começar a discutir o trabalho do Diniz. Porque por onde ele vai, ele polariza as opiniões. Ou você acha que o Diniz é o Guardiola brasileiro, ou você acha que ele é uma porcaria. E ninguém consegue discutir o trabalho dele, porque é uma coisa de ame ou deixo. Eu acho que você não precisa demitir o Diniz amanhã, mas a gente precisa discutir, por exemplo, o que é essa linha alta do São Paulo, com o zagueiro tomando bola nas costas o jogo inteiro. Ganhando o jogo. Ganhando o jogo com a linha alta, o Reinaldo não sabe se marca ou se ataca, não faz nenhum dos dois e toma a bola nas costas toda hora. O Igor Vinícius, mesma coisa. Um meio de campo que constrói, mas sem nenhum jogador de marcação. Exato, mas... destruído, fora de casa, numa Libertadores. Cara, Libertadores não é os campeonatos que o Diniz está acostumado a jogar. Para pegar um exemplo europeu aqui, o Real Madrid não conseguia ganhar nada até descobrir um jogador chamado Casemiro que se firmou na ponta, na cabeça de área do time. O Casemiro chegou, o Real Madrid bateu 3 vezes seguidas campeão da Champions. Pois é. E... Por quê? Porque embora seja um time europeu com muita qualidade técnica, um jogador para você parar no meio de campo, para você destruir jogadas às vezes, principalmente jogando fora de casa, ele é muito importante. E o primeiro volante do Diniz é o Tchê, que não marca absolutamente ninguém. Então aí a gente tem que começar a discutir isso. Você não precisa demitir o Diniz amanhã, mas tá dando certo esse meio campo que tem 2 jogadores fora da posição de ofício deles, é o Tchê de cabeça de área, sendo que ele não é um cão de guarda, e o Daniel Alves jogando no segundo volante, sendo que ele é lateral direito. Isso tá dando certo? No segundo gol, o jogador do Binacional saiu livre ali na boca da área para chutar, sabia-se que uma das principais jogadas do time peruano na altitude era chutar de fora da área, e não tinha o volante camisa 5 para morder ele, um camisa 8 ali, sei lá. Não tinha. O primeiro gol do Binacional foi o quê? Jogada nas costas do Arboleda, com a linha de marcação do São Paulo completamente adiantada. Então a gente precisa começar a discutir essas coisas. Isso implica sim discutir o trabalho do Diniz. O cara não é intocável só porque ele propõe um estilo de jogo que todo mundo gosta. Defensivamente ele sempre foi muito criticado em todos os clubes pelos quais ele passou. Isso é indiscutível. Ele sempre foi até blindado por boa parte da imprensa, jornalistas que são bastante importantes, né, do cenário de jornalismo esportivo e tal, mas essa questão sobre a defesa do Diniz sempre foi uma discussão, e mais, essa questão também sobre a pouca capacidade dos seus jogadores finalizarem. E aí se discute, a gente hoje não tem mais aquela facilidade que a imprensa dos anos 90 tinha de acompanhar os treinos, perceber o que cada técnico fazia, mas a pergunta que fica é, será que o Diniz treina a finalização? Porque é impressionante, não estamos falando só da fase do São Paulo, não estamos falando apenas desse ano do São Paulo, não estamos falando apenas do São Paulo, estamos falando de toda a carreira desse cara. Afinal, no Audax ainda, entre Audax e Santos, no Campeonato Paulista de 2016... Pra quem não se lembra, o time que revelou o Diniz. O time que revelou o Diniz, a Audax dominou aquele jogo. O Santos teve uma única chance com o Ricardo Oliveira e fez o gol do título. Aí você se pergunta o seguinte, né? O Pato, tudo bem, você pode discutir se o jogador é comprometido ou não e tal, mas não é um cara que não sabe finalizar, pelo amor de Deus. O Pablo, goleador do Atlético Paranaense ano passado. O que tá acontecendo, sabe? Não sei. É difícil e essas coisas vão precisar ser discutidas. Agora, fica essa dúvida com relação ao futuro do São Paulo nesse grupo, que para muitos complica, e a derrota do River Plate com o time reserva diante da LDU embola ainda mais, porque a gente sabe que esse time vai vir com muita força quando começar a botar sua força principal, e que pode acontecer a partir da próxima rodada, já contra esse binacional fraquíssimo. Que, aliás, time reserva ou titular do River contra esse binacional jogando no Monumental é vitória garantida, na minha opinião. Também. Me cobrem aqui. De qualquer jeito, é um time que ainda vai se dedicar mais à Libertadores porque está focado no Campeonato Argentino. Vou resumir essa sua questão brevemente. Para mim, LDU semana que vem é o jogo do ano pro São Paulo. Se não ganhar, a coisa vai ficar feia. Se não ganhar, você demite o Diniz? Demito. É isso, quero saber de vocês, a opinião de vocês. Se o São Paulo não ganhar da LDU semana que vem, o Diniz deve ou não ser demitido? Comentem aí
Não deixe de se inscrever no canal, apertar aí o sininho para não perder absolutamente nada do que a gente posta aqui, deixar o like, lógico, se possível, e claro, por último, mas sem mais delongas, se inscrever em todas as nossas redes sociais, só jogar lá Futeboteco TV em todas elas, seja Facebook, Twitter ou Instagram, que estaremos lá. E ó, semana que vem, vamos que futebol é futebol e a esperança é a última Nada que como um morre. dia após o outro. É isso, grande abraço e até o próximo vídeo.